Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargo, professor de História do 8º ano e nós já vamos iniciar mais uma aula de História. Antes, porém, eu preciso te lembrar, você que está assistindo essa aula pelo aplicativo Aula Paraná, pela internet, você precisa clicar lá no Google Classroom na atividade dessa aula. Clica, responde a atividade bem certinho, envia a atividade. E assim você está garantindo a sua presença. O seu nome na chamada vai ser ali computado com presença. Certo? Muito bem? Relembrando então, vamos ler qual vai ser o tema da aula de hoje. Vamos lá? Industrialização, imperialismo e resistência, que é o nosso conteúdo geral, e especialmente hoje, o capitalismo monopolista enquanto precursor do imperialismo. Capitalismo monopolista, o que vem a ser isso? Imperialismo? Pois é, isso nós vamos descobrir, vamos aprender durante a aula. Continuando, nós temos o que? O nosso objetivo. Olha só, reconhecer o processo histórico da Segunda Revolução Industrial como fator preponderante para o estabelecimento do imperialismo. Veja que Segunda Revolução Industrial, eu acredito que vocês já estão dominando esse conteúdo. Por quê? Tem sido conteúdo de algumas aulas nossas. E o que vai acontecer? Todo esse processo, ele impactou, ele influenciou no imperialismo, que nessa aula a gente também vai entender um pouquinho do que é. Seguindo, retomando, Segunda Revolução Industrial, lembra das inovações tecnológicas, tanto no campo quanto na cidade, o aço, o petróleo, certo? A eletricidade. Pois bem, nós estudamos sobre esse conteúdo, sobre as mudanças nos hábitos, sobre os trabalhadores, né? O quanto os trabalhadores tiveram que dedicar muito tempo nessas atividades, nas desigualdades também, e nós vamos, de certa maneira, continuar esse estudo. Uma pergunta, vamos olhar essa imagem aqui? Então a gente consegue perceber uma foto, percebemos aqui uma plataforma, veja essa estrutura aqui, essa estrutura chama atenção. Olha o tamanho dessa estrutura, compare com outros pequenos edifícios, né, que parecem ser pequenos aqui nessa foto. E a pergunta é a seguinte, qual atividade de extrativismo mineral diz respeito a essa imagem? Ó, a pergunta já dá uma dica, algo está sendo extraído, algo está sendo retirado com base nessa imagem. E aí, o que será que é? Você já tem uma noção? Já imagina? Olha só, a foto apresenta a plataforma de petróleo Angra dos Reis, localizada no Rio de Janeiro. O petróleo, que é o que essa plataforma está extraindo do território brasileiro, olha só, é uma fonte de energia extraída da natureza e entre seus derivados estão o diesel, a gasolina e o combustível de aviação. Pois bem, nós já vínhamos falando de petróleo nas últimas aulas, mas você sabia que o petróleo era retirado, é extraído da própria natureza e que combustíveis como a gasolina, o diesel e também do avião são derivados do petróleo? Pois é, são. E hoje nós vamos falar sobre uma indústria petrolífera, ou seja, uma indústria de petróleo que ela foi a maior do mundo entre os séculos 19 e 20. Pois é, qual será o nome dessa indústria? De que país ela é? A gente vai descobrir ao longo da aula, nós vamos aprender ao longo da aula. Pessoal, concentração de capital. As indústrias foram crescendo. Imagino que você também vai lembrar que nós falamos sobre o cartel, o trust, holding. Então lembra que as indústrias foram crescendo, fazendo parcerias, tomando algumas medidas para aumentar ainda mais a sua riqueza? Pois é, esse aumento de riqueza é o que nós chamamos de concentração de capital. E alguns industriais, né, donos de indústrias, eles se destacaram porque eles conseguiram criar, serem donos de indústrias gigantescas, enormes. E a gente vai estudar alguns desses industriais.
a história de algumas dessas empresas. Vamos em frente? Vamos falar nesse momento sobre o Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie, ele veio de uma família de operários, uma família ali que precisava trabalhar muito para sobreviver. A gente já falou como era a vida dos operários na segunda Revolução Industrial. Lembra que trabalhavam homens, mulheres e crianças? O Andrew Carnegie vem dessa família, uma família de operários, e ele, uma determinada fase da sua vida, ele vai morar nos Estados Unidos. Então ele sai da Escócia, vai para os Estados Unidos, e ele teve alguns trabalhos, como por exemplo, ele foi telégrafo, uma inovação da segunda Revolução Industrial, trabalhou numa ferrovia e depois ele fundou uma companhia de aço, uma indústria de aço que levou seu nome, Companhia do Aço Carnegie, no século XIX. E essa companhia do aço Carnegie, ela vai dominar o mercado do aço nos Estados Unidos e influenciar diretamente as indústrias metalúrgicas do país. O que significa dominar o mercado? Dominar o mercado é que essa indústria ela vai ter uma grande quantidade de clientes, de consumidores. Isso é dominar o mercado. E por isso, Andrew Carnegie, como eu disse no começo da aula, ele e outros industriais tiveram indústrias gigantescas. Por quê? Porque muita gente comprava o produto que ele vendia, que a sua indústria fabricava e também vendia. Nesse sentido, a lucratividade de Carnegie foi tão expressiva que lá em 1901, então veja, 1901 é o primeiro ano do século XX, certo? Então, no começo do século XX, o que vai acontecer? Olha só, um banqueiro comprou a indústria de Andrew Carnegie por 480 milhões de dólares. Uma fortuna, considerando aquele período e podemos dizer esse também, o momento presente também, tá? 480 milhões de dólares, muito dinheiro. E, gente, olha que interessante, ainda na história da Companhia do Aço Carnegie, um detalhe muito significativo aqui, que o aço foi sendo utilizado para quê? Para a construção de vagões de trem e na construção civil, ou seja, nessa fabricação dos vagões do trem, na construção de casas, de prédios, de edifícios. Tudo isso, o aço que Carnegie vendeu, foi utilizado. E aqui uma imagem, uma foto de Andrew Carnegie, de 1905, perdão, não é uma foto, é um óleo sobre tela, é um quadro, desculpa, e esse artista é desconhecido quem fez esse quadro, essa tela aqui. Muito bem, um quiz, vamos lá, vamos ver se você está prestando atenção, se você está aprendendo, vamos lá? Andrew Carnegie, acabamos de falar dele, dominou o segmento industrial da seguinte matéria-prima: A, ferro, B, petróleo, C, algodão ou D, aço? Somente uma está correta, hein? Nós já voltamos.
E a resposta certa é, vamos ver se você acertou? Conferindo, aço. Companhia do Aço, Carnegie, certo? Vamos em frente? Outro grande industrial que esteve relacionado ao capitalismo, século XIX, e que se estendeu, podemos dizer assim, pelo XX também, foi o estadunidense John Pierpont Morgan, certo? E o que vai acontecer? Ele teve algumas atividades, entre as quais banqueiro e industrial, que ele atuou nas associações. Então, Morgan, como era popularmente chamado, ele foi fundamental na junção, na união de empresas, grandes indústrias, que unidas dominavam ainda mais o mercado, certo? E lembrando, o que é mercado? Significa que a empresa vendia para muitas pessoas, tinha um elevado número de consumidores e por isso ganhavam muito dinheiro. E olha só, entre essas uniões, entre essas junções que ele fez a junção entre algumas empresas que fundaram a General Electric em 1892 e que forneceu energia elétrica e produtos relacionados à eletricidade para grande parte dos Estados Unidos, país na qual ele nasceu e viveu. E além dos investimentos no ramo da eletricidade, Morgan também atuou no ramo do aço. A gente acabou de falar sobre a indústria do aço e ele, junto com outros industriais, financiou a Companhia Siderúrgica Federal dos Estados Unidos, explicando bem aqui, e promoveu com outras companhias, com outras empresas, uma companhia maior, uma empresa maior chamada United States Steel Corporation, né? Ou seja, a união das corporações, das empresas do aço nos Estados Unidos. Uma grande empresa que vai controlar boa parte desse mercado já dito, né, desses consumidores naquele país. E, veja, além de trabalhar como industrial na eletricidade, no aço, também ele foi um banqueiro, criando o banco JP Morgan Chase, certo? E aqui, o que vai acontecer? Nós chegamos à ideia do capitalismo monopolista. Então, nós falamos do Carnegie, estamos falando agora do Morgan e falamos o quê? Dessas uniões, dessas junções empresariais feitas pelo Morgan, seja com aço, eletricidade e dinheiro, com o banco. O que vai acontecer? Tudo isso, né, essas atividades do Morgan, e aqui temos uma imagem dele, um retrato dele, tudo isso levou o quê? Levou a críticas que afirmavam que o mesmo, ou seja, que o Morgan estava controlando as finanças dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele atuou em matérias-primas, em produtos básicos, produtos que eram muito necessários. E como ele atuou com dinheiro, com eletricidade, com aço, que ele teve várias críticas de que ele estava monopolizando. E aí a gente entende agora, começa a entender melhor o tema da aula, que é o capitalismo monopolista, ou seja, grandes industriais que têm capital, que têm dinheiro, que é investido, e esses investimentos acabam se concentrando na mão de uma pessoa ou de um pequeno grupo de pessoas, exercendo atividade de monopólio, de controle, principalmente sobre a economia. Tranquilo? Tudo certo? E, continuando, no ramo do petróleo, então nós falamos do Carnegie, acabamos de mencionar sobre o Morgan, certo? Sobre nomes, né, de pessoas muito influentes durante o século XIX no ramo industrial. E agora vamos falar de dois irmãos, né, e de um outro sobrenome também muito influente nos Estados Unidos desse período que estamos estudando. Os irmãos John e William Rockefeller, eles trabalharam no ramo do petróleo. E a gente volta a recordar do começo da nossa aula. Lembra que a gente mostrou ali a plataforma de Angra dos Reis? Pois é, o Brasil, né, é um país que tem petróleo em seu solo, extrai petróleo, refina petróleo
E o que vai acontecer? Mas na época, quem teve na América esse projeto, né, esse empreendimento, um dos primeiros, foi o quê? Foi a família Rockefeller. E olha só, eles em 1870 fundaram a Standard Oil Company. Standard Oil Company. E o que vai acontecer? Essa empresa petrolífera, o que ela vai fazer? Ela vai controlar todas as fases do ramo petrolífero nos Estados Unidos, todas as fases. E aí a gente volta para essa ideia de capitalismo monopolista, ou seja, controlando todas as fases e vendendo para muitas pessoas, para uma grande quantidade. E essa empresa não atuou somente no seu país de origem, nos Estados Unidos. Ela também vai se tornar a maior empresa petrolífera do mundo, ou seja, vai vender para outros países e tornando cada vez mais rica, cada vez mais poderosa. Essa empresa, que foi a maior empresa de petróleo do mundo nesse período histórico, a Standard Oil Company, ela acabava o quê? Submetendo seus concorrentes. Então, muitas vezes, seus concorrentes não tinham como competir, não conseguiam manter o preço, não tinham muitas vezes as mesmas tecnologias, a mesma qualidade de um produto. E por conta disso, essa empresa foi então comprando seus concorrentes e assim monopolizando cada vez mais. Esse monopólio cresceu tanto, mas tanto, que o governo dos Estados Unidos os políticos tiveram que tomar uma atitude. E aí eles criaram uma lei, certa? Uma lei chamada de Ato Antitrust de Sherman. Qual que é a ideia? Essa lei, o Ato Antitrust de Sherman, era o quê? Para evitar que esse monopólio continuasse, ou seja, para limitar o monopólio dos Rockefeller na área do petróleo. E o que vai acontecer? A partir disso, essa empresa, então, ela teve que passar por uma transformação, por mudanças para se adequar a essa lei. E aqui nós temos Rockefeller e seu filho, John Rockefeller Jr., uma foto de 1915, século 20. E uma charge alemã que a gente consegue, por meio dessa charge, dessa caricatura, fazer uma revisão aqui do que nós estudamos. Então, vamos focar aqui, ó. Então, começando da esquerda para a direita, nós temos o Andrew Carnegie. Por que nós sabemos que é o Andrew Carnegie retratado aqui? Porque a gente consegue perceber a armadura de aço, correto? E aí, no centro, né, da charge, da caricatura, nós temos Morgan. Por quê? Consegue perceber aqui que nós temos o símbolo, né, o cifrão, representando o dinheiro. Temos moedas na roupa, moedas na coroa, lembrando da associação de Morgan ao banco. E a gente termina com Rockefeller. Por quê? Nós vemos aqui um barril onde era colocado o petróleo. E essa charge, então, ironiza, ou seja, ela mostra de uma maneira engraçada, descontraída, o quão poderosos esses industriais foram, né, naquele período, final do século XIX e início do século XX. O quanto esses industriais monopolizaram, controlaram os grandes mercados industriais nos seus segmentos, nas suas áreas. E o que gerou, o que levou esse capitalismo monopolista? À medida que essas empresas elas cresciam, que elas avançavam, elas conquistaram o quê? Um poder político, ou seja, esses industriais começaram a influenciar na política, apoiando determinados partidos políticos, certos candidatos, e assim, algumas nações estavam tão dependentes dessas empresas que criou-se uma expressão chamada Estado monopolista. O que significa isso? Que os governos estavam sendo submissos ou estavam obedecendo às ordens do setor industrial. E aí, nesse contexto de Estado monopolista, de obediência dos governos em relação às grandes indústrias, nós tivemos o quê? Muitos países buscando expandir politicamente, ou seja, seus domínios sobre outros territórios.
Para quê? Para conseguir matéria-prima, mercado consumidor e assim fortalecer a indústria dos seus respectivos países. Nesse sentido, tá? Nesse sentido, nós temos o pré-curso, ou seja, uma fase anterior à prática imperialista, que nós vamos abordar com mais profundidade nas próximas aulas. E agora, uma atividade. Vamos lá? Considerando o contexto do capitalismo industrial na transição do século XIX para o XX, descreva a crítica dirigida a John Pierpont Morgan. O que reclamaram dele? Por que ele recebeu crítica? Então, descreva essa crítica e nós já voltamos para a correção.
Respondeu com atenção, caprichou na resposta, então vamos corrigir agora. O fato de Morgan ter realizado financiamentos em vários setores essenciais para a economia dos Estados Unidos da América, isso levou à crítica. Por quê? Os críticos afirmaram que Morgan estava monopolizando e controlando as finanças dos Estados Unidos, ou seja, que Morgan estava intervindo na economia, no dinheiro do país. Certo? Então, se você escreveu algo semelhante ao que está escrito aqui, você acertou. Parabéns! Outra atividade. Assinar o segmento industrial monopolizado pelos irmãos Rockefeller nos Estados Unidos da América durante os séculos 19 e 20. Então, qual setor eles controlaram? A família Rockefeller controlou naquele período. Vamos lá? Alternativa A, pavimentação. Alternativa B, mineração. Alternativa C, petróleo. Ou alternativa D, metalurgia. Somente uma está correta e nós já voltamos para verificar qual é.
E a resposta certa é petróleo. Standard Oil Company. Lembra? Aqui no final do século XIX, início do XX, foi a maior indústria de petróleo do mundo. Então, a área do petróleo ligada à família Rockefeller. E mais uma atividade. Vamos lá? Presta atenção aqui. Escreva o significado da expressão Estado monopolista. Então, o que significa Estado monopolista no contexto da transição dos séculos 19 e 20? Pois bem, mais um tempo e voltamos para a correção.
E a resposta certa é: no contexto de transição entre os séculos 19 e 20, no contexto de passagem de um século para o outro, 19 e 20, a expressão Estado monopolista diz respeito à influência política e econômica que os industriais capitalistas exerciam sobre os governos nacionais e a respectiva motivação para o domínio de territórios estrangeiros, visando, ou seja, buscando matérias-primas e mercado consumidor. Então, o Estado monopolista, em rápidas palavras, o que aconteceu quando os industriais, os grandes industriais, influenciaram os seus governos, os governos dos seus países, a buscarem outros territórios para encontrarem matérias-primas, mercado consumidor, ou seja, pessoas que consumissem seus produtos, e assim acabaram monopolizando também os governos. Espero que você tenha acertado. O que nós aprendemos na aula hoje? Então, hoje nós falamos sobre grandes industriais, sobre empresas monopolistas, ou seja, que controlaram os seus setores, os seus segmentos, as áreas de atuação dos seus produtos, principalmente nos Estados Unidos e em relação ao aço, ao dinheiro, ao banco, ao petróleo, à eletricidade, enfim. E o que aconteceu? Esse capitalismo monopolista, ele foi um fato fundamental e anterior ao que nós chamamos de imperialismo. O que é isso? Quando os governos, eles buscam dominar outros territórios, outras nações, para atender certos objetivos que nós vamos aprofundar na próxima aula. Olha só, na próxima aula nós vamos estudar o quê? Os interesses e as motivações do imperialismo nesse período de tempo, século XIX e início do XX. E lembrando que a gente utilizou essa referência aqui para poder trabalhar alguns conteúdos, principalmente aquela charge que mostram os grandes industriais estudados. E, gente, espero vocês para a próxima aula.